Estamos chegando à nossa penúltima meditação dessa primeira semana online de casais da Igreja Ebenezer. E nesta oportunidade eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui, estão acompanhando, que estão assistindo, e eu oro para que Deus utilize esse servo dele para edificar a nossa vida, o meu lar e também o lar de vocês. Na última meditação, eu falei que é da vontade de Deus que haja sexo no casamento, mostrando que esse ingrediente é um plano de Deus para a pureza sexual dos seus filhos. Mas vamos voltar à leitura de 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 ao 4. Nós lemos o seguinte: Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Este texto, e em especial o versículo 3 e 4, uma vez que ontem nós nos detemos no versículo 2, tem sido muito mal usado por muitos maridos e mulheres e esposas crentes ao longo da vida, ao longo da história da própria igreja. Muitos têm usado esse texto para pressionar ou cobrar do seu cônjuge a prática sexual. Mas ao escrever esses versículos, Paulo estava longe de usar isso ou deixar isso escrito para essa ideia ou esse motivo. Mas, pelo contrário, para que cada um entenda a vontade de Deus para a relação sexual prazerosa dos casais crentes e saberem como marido e mulher devem agir quando o assunto é sexo. E isso deve ser algo que nos traz à memória, ou nos traz à observação, que o versículo 4 e 5 nos ensina claramente que a relação sexual prazerosa dos casais crentes se faz de forma graciosa. O que eu quero dizer com isso? É que o sexo no casamento é também um ato de graça por parte de cada cônjuge. E só assim haverá expressão de amor neste ato, e não apenas sexo como os dois fossem animais, simplesmente porque sentem desejos, resolvem fazer sexo como se fossem animais que estão no cio. Perceba que Paulo inicia falando com os maridos. Você parou para perceber isso? E não com as esposas. Seria de esperar que Paulo falasse primeiro com as mulheres, iniciasse falando com elas, devido à sede de sexo que aparentemente todo homem tem, e muitas vezes parece que a mulher nem tanto. Mas ao iniciar pelos homens, mais uma vez Paulo coloca sobre os nossos ombros, sobre os meus ombros, o seu ombro, meu querido irmão, que somos líderes do lar, a iniciativa da prática correta e sadia, exatamente isso, a prática correta e sadia do sexo dentro do casamento. É aqui que precisamos tomar muito cuidado com nossas interpretações acerca deste texto tão mal usado dentro do casamento quando estamos falando de sexo. Ao inspirar seu servo, o Espírito Santo sabia que homem e mulher são diferentes na forma de iniciarem e terminarem a satisfação sexual. O homem que parece um vulcão em erupção quando está excitado é capaz simplesmente de, após atingir o orgasmo, virar para o lado e dormir tranquilo e satisfeito o resto da noite, sentindo-se muito bem, obrigado e feliz, e deixando uma esposa adormecer insatisfeita, sozinha, pelo resto da madrugada. É o que acontece muitas vezes. Por isso, o ato conjugal é um ato de graça. Nenhum dos dois pode fazer sexo pensando no seu prazer apenas, ou pensando primeiro no seu interesse pessoal,
ou mesmo como alguns às vezes até afligem com palavras o outro cônjuge, pensando apenas nas suas necessidades físicas. O ato conjugal, o ato sexual, para o crente, é um ato de graça. É você conceder ao outro prazer para ele ou para ela. E não me venha pensar de outra forma. Dizer, mas esse negócio então quer dizer que agora entra teologia na relação sexual. Não estou falando de questões técnicas, estou falando do Espírito Santo dominando o sexo na vida do casal. Quando há relação sexual entre casais crentes, não é simplesmente uma questão de sentir prazer, mas de graça, de doar ao outro, doar a si mesmo ao outro, para que o outro seja satisfeito e tenha prazer no que lhe é dado. Essa é a ideia. O ato conjugal é um ato de graça. E a gente deve pensar que não se trata dessa ideia de performance, de ter ideias dentro do relacionamento sexual, para que não haja monotonia, e às vezes muitos homens ou mulheres pensam mais sobre a forma que vão fazer o sexo, e isso também é uma coisa que deve ser levada em conta, mas muitas vezes pensam mais que isso é que vai trazer aquela questão, aquele fogo, aquele prazer, aquela realização no ato sexual, no ato conjugal. Mas eu estou falando de algo que o Espírito Santo coloca no coração e na mente de cada marido e de cada esposa. O servir sexualmente o seu cônjuge. Servir de modo que ele ou ela se sintam satisfeitos, se sintam realizados, se sintam bem um com o outro. É por isso que a Bíblia diz, e os dois se tornarão uma só carne. Quando Paulo fala sobre sexo aqui nesses versículos, ele estabelece nesse texto duas regras básicas. Para mim, não são as primordiais. As primordiais eu vou falar ou no próximo, ou quem sabe numa outra oportunidade. Mas olhando para o texto, ele fala de duas regras básicas aqui, quando o marido e a mulher pensam em sexo no casamento ou sobre fazer sexo no casamento. Primeiro, deve haver uma preocupação de conceder sexo ao outro de forma que o outro se sinta satisfeito. Essa é uma primeira questão. Ao fazer sexo com minha esposa, eu tenho que estar preocupado em ela se sentir satisfeita. O segundo é quando um dos dois não estiver afim, quando o marido ou a mulher não estiver afim, devem parar um pouco e pensar no direito que o outro tem sobre você. Quando vocês casaram, vocês prometeram se entregar completa e unicamente um ao outro, e isso inclui o sexo. Então essas são duas regras básicas que Paulo coloca aqui para o sexo no casamento, aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Eu gostaria de me deter um pouco no primeiro item, e eu falo primeiro aos homens. E eu falo como Paulo faz, ele chama o líder do lar. Muitos maridos desconhecem e não compreendem que a mulher é um ser cujo estímulo sexual vai muito além de apenas uma área isolada do corpo, que no caso dos homens se concentra na região dos órgãos sexuais. E muitas vezes, por causa de maus exemplos e até por causa de exemplos de pornografia, muitos maridos acham que os simples atos de estimular essa região do órgão sexual feminino fará sua esposa explodir de orgasmos, paixão e amor. Lamento-me lhe dizer, mas isso não funciona. Não para as mulheres crentes e mulheres sérias. Não para as mulheres normais e comuns. Há um livro que possui algumas dicas para casais nesse sentido. O seu título é muito sugestivo. O título do livro é Sexo Começa na Cozinha. O autor dele é Kevin Leman, e se eu não me engano é da editora Mundo Cristão. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o que os maridos precisam perceber
é que o sexo para a esposa não inicia quando eles vão deitar na cama. Para ela, a preparação espiritual, vou usar essa expressão, já deve ter começado muito antes. Deixa eu dar um exemplo hipotético aqui. Digamos que vocês têm o costume de fazer sexo antes de dormir. Se é assim, já deve ter começado para sua esposa a preparação no café da manhã. E essa relação, esse momento, essa áurea, vamos dizer assim, só vai terminar no outro café da manhã. É claro que eu estou usando isso de maneira simbólica, mas é só para você que é marido ter uma ideia. Para a mulher não se trata simplesmente de estar excitada com o órgão de prontidão e pronto, vamos lá. Não funciona assim. Para ela é bem diferente, é necessário preparação. E isso não começa quando vocês vão se deitar. Começa com carinho, começa com amabilidade, com palavras que não sejam afrontosas, com palavras de carinho, com preocupação pessoal com ela, com companheirismo no dia a dia, com ajudas pessoais, com palavra de incentivo, com uma demonstração pessoal com a sua esposa. Para a esposa crente, o ato sexual é o ponto máximo da união em todos os aspectos do casal. Isso é, quando sua esposa vai fazer sexo com você, para ela isso deve ser o ápice da união de vocês dois, da comunhão que vocês têm, da vida unida que vocês têm. Caso contrário, para ela será apenas sexo, como às vezes pensamos apenas em animais. E para ela será um tempo apenas de algo que deveria ser prazeroso, mas só se torna em um ato comum da vida, um ato instintivo. É como se ela só servisse para isso. Muitas esposas sentem que muitas vezes para os seus maridos elas só servem para fazer sexo. Que o único interesse que o marido tem nela é isso. Que além disso, ela não serve para mais nada, a não ser, quem sabe, lavar e passar a sua roupa e fazer a comida da casa. Muitas mulheres crentes se sentem assim. Muitas mulheres, filhas de Deus, após a relação sexual, se sentem apenas usadas e nunca amadas. E muito disso, a culpa é dos maridos crentes, porque não percebem que a relação sexual é um ato de graça dele para com sua esposa. Considere também, por exemplo, traumas que sua esposa pode ter passado na infância, juventude. Isso também influencia, ainda que indesejadamente para ela, mas influencia o ato sexual dela com você. No meu ministério, eu e a Melanie convivemos com tantas meninas, a gente tem percebido como é grande o número de meninas, principalmente que vêm de famílias mais pobres, que já foram de alguma forma abusadas no seu lar, e algumas até por pastores. Então, aquilo cria um trauma para o resto da vida. E muitas vezes, naquele momento que deveria ser um momento de expressão de amor, há bloqueios na mente, no sentimento da sua esposa. Não que ela queira, não que ela seja assim, mas é porque é algo involuntário. E ela precisa da graça do marido, do ato misericordioso de graça do marido, para aquele momento que ela se sinta muito bem, para que ela se sinta desejada, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta unida e satisfeita ao seu marido. O marido crente procura conceder graça à sua esposa quanto a tudo isso. Pode ter sido um caso de assédio, ou abuso, ou mesmo estupro. De repente foi testemunho de violência sexual no seu lar em algum momento da vida, e tudo isso conspira contra esse momento que deveria ser sublime no seu casamento. Como eu disse, o marido crente, ele age com graça e misericórdia, pois o ato não é pensando em receber, mas é pensando em doar. Marido crente, lembre-se do seguinte:
uma prostituta se paga, ou uma prostituta é paga para se ter sexo quando quiser e como quiser. Uma esposa, filha de Deus, se conquista para que você se doe para ela e não para que ela dê para você. Essa é uma lógica da palavra de Deus. Quando o Senhor deu a lei a Moisés, ele determinou o seguinte. Ouça o que diz Deuteronômio capítulo 24, verso 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que o tomou. Percebe como a lei se preocupava com a felicidade feminina? O Deus patriarcal, não é, machista, que os ateus e progressistas chamam o Deus do Velho Testamento, é um Deus que claramente está preocupado com a felicidade feminina. Já na lei, Deus demonstra seus planos para o lar e o papel do líder do lar em promover felicidade e se preocupar com o que a esposa sente. Devido ao tempo, eu vou ter que deixar os homens na expectativa e ansiedade, mas o nosso tempo está curto para a proposta das nossas meditações e eu vou deixar o papel da mulher no sexo para amanhã. Mas após esse devocional, você que é marido, agradeça a Deus que Ele lhe deu uma esposa. Que Ele lhe deu uma esposa e não uma prostituta. Uma prostituta não tem nenhum interesse em você. Ela apenas quer o seu dinheiro. Uma esposa, ela se interessa por você por completo. Não apenas por causa do sexo. Por isso, agradeça a Deus que Ele lhe deu uma esposa e peça-lhe que lhe ensine a servir com graça a sua esposa nessa área sexual, de maneira que ela se sinta plenamente satisfeita. Que Deus nos abençoe e até a próxima meditação.